Obrigada, Senhor, pelo que me deste. Muito obrigada pelo que me das. Obrigada pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigada pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam a terra, o céu e o mar. Que acompanha uma ave fagueira que voa ligeira pelo céu de anil e se detém no campo verde, salpicado de flores, de tonalidades mil. Obrigada, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu observo os cegos que tateiam na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. E por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles enxergarão. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do palmeiro e as lágrimas que fervem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais, a voz melodiosa e calora do boiadeiro e as lágrimas que vertem do coração do mundo inteiro. Pela minha vida de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa prova, uma vida nova voltarão a ouvir. Obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ensina, que alfabetiza, que entoa uma canção e que teu nome profere como devotada afeição. Diante da minha melodia, eu quero te pedir pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Por eles eu oro, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, mãos que enxugam lágrimas, que curam feridas, que secam lágrimas sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que ao seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a caminhar sem reclamar. Obrigada, Senhor, porque eu posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu vejo na terra tantos amputados, paralisados, que não podem se movimentar. E por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra encarnação, eles bailarão. Por fim, muito obrigada, Senhor, pelo meu lar. Tu é maravilhoso ter lar. Não importa se esse lar é uma mansão, é uma tapera, é um casebre, é uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele haja a figura do amor de pai, ou de mãe, de marido, de mulher, de filho ou irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu nada disso tiver,
nem alguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem um leito para me deitar. Nem assim reclamarei, antes eu direi: obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada, Senhor, porque eu te conheci, pelo teu amor. Muito obrigada, Senhor. Convidar meus irmãos artistas, Aristeu e Juliana, que vão me acompanhar, almas queridas que sempre está nesses momentos, estamos juntos. E essa homenagem ao nosso orador, cantando uma música cuja letra é da sua esposa Sânia, da qual estamos fazendo parcerias para levar a belíssima mensagem que ela traz através das suas letras a todos nós que estamos em busca do esclarecimento e do consolo. Bem-aventurados aqueles que choram, transbordando aos olhos as dores da vida, as dores dos sonhos desfeitos, imploram sopro, um alívio às suas feridas, suplicam pão que se ausenta da mesa, suplicam saúde ao amor que agoniza, o alento ao lar que se entrega à tristeza, o amparo do céu às misérias da vida. Benditos que choram sem se revoltar, os que ao invés da fuga escolhem ficar, ao invés da descrença escolhem orar, ao invés da amargura escolhem amar. São anjos caídos, hoje arrependidos, colhendo as dores plantadas no ontem, cultivando hoje o amor aprendido que será colhido em outros horizontes. Benditos que choram sem se revoltar, os que ao invés da fuga escolhem ficar, ao invés da descrença escolhem orar,
ao invés da amargura, escolhem amar. Pois só os que choram o arrependimento em cada lágrima colhem a lição, descobrem em meio à dor o alento, o alívio, a esperança, a consolação. São anjos caídos, hoje arrependidos, colhendo as dores plantadas no além, cultivando hoje o amor aprendido e será colhido em outros horizontes. O nosso irmão Jorge Alavar, nas suas palestras, nunca houve tanta necessidade de paz, de amor e consolo. Então, para todos nós, para as nossas almas, aprendiz ao livro dos Espíritos, de quinta lição.
Boa tarde para todos nós que aqui nos encontramos. E uma boa tarde muito especial a todos os companheiros que nos assistem pela internet. Aqueles que são do nosso estado, do nosso Mato Grosso do Sul, e que não puderam estar presentes por impedimentos pessoais, por dificuldade de deslocamento, por impedimentos diversos, e os companheiros dos outros estados que também nos assistem e que, de repente, não conseguiram estar presentes hoje aqui. Uma boa tarde para todos nós. O conhecimento que a doutrina espírita nos oferece sobre a história do cristianismo nos dá conta de perceber que havia uma avidez muito grande do povo judeu para a chegada da mensagem de Jesus. Porque há séculos nós já tínhamos naquela região várias profecias que haviam sido recebidas sobre a chegada de um homem muito especial, que transformaria os conceitos da humanidade, que abriria sua boca em parábolas e publicaria coisas ocultas desde a fundação do mundo. Um homem que seria chamado o ungido de Deus, em hebraico, Mashiach, o ungido, porque seria o próprio Criador, na concepção judaica, que passaria óleo nesta criatura tão extraordinária. Durante muitos séculos, os judeus aguardaram pela chegada do Messias. E isso se tornou ainda muito mais evidente na medida em que, nos 4 séculos que antecederam o nascimento de Jesus, nós observaríamos um processo de ausência de profetas na região de Israel. O último dos profetas que comparece naquele povo é Malaquias, 430 anos antes do nascimento de Jesus. E, portanto, haveria um jejum espiritual de mais de 400 anos, em que o povo esperaria por uma notícia dos céus sem que ela chegasse. Todo esse processo foi extremamente importante para que nós valorizássemos cada palavra dita, da mesma maneira que acontece na nossa região quando demora muito para chover. Depois que a chuva cai, nós saímos da porta e dizemos: oh, meu Deus, muito obrigado por a chuva voltou. E a gente agradece por cada gota que cai, porque a grama vai reverdecer, porque o nosso ciclo agrícola vai ser retomado. Então, assim, havia uma avidez muito grande pela chegada deste homem tão singular, que promoveria uma verdadeira revolução, é verdade, no pensamento judaico. Naquele período, as ideias sobre a imortalidade da alma, elas não eram muito claras. Havia uma certa confusão entre os sacerdotes se, de fato, existiria a vida após a morte ou se não existiria a vida após a morte. Dividindo, inclusive, entre saduceus que não acreditavam no amanhã e os fariseus que acreditavam no amanhã. Os saduceus se baseavam na própria Torá, que não tem nenhuma notícia de vida após a morte, mas os fariseus se apoiavam no pensamento dos profetas e da própria Cabala, que falava coisas incríveis sobre a continuidade da vida. E exatamente pelo fato de que dentro da cultura judaica havia muita incerteza sobre esse amanhã, sobre essa vida futura,
Havia dentro do povo de Israel aquela sensação de que se Deus quer me proteger, Ele tem que dar agora. Porque eu não sei se tem amanhã. Então havia dentro da cultura judaica uma avidez, uma ansiedade para que Deus demonstrasse as suas bênçãos de forma profundamente material. E isso levava o povo judaico a ter 4 conceitos relacionados a esse aspecto. O primeiro deles era que, para você realmente dizer que você era abençoado por Deus, você tinha que ser rico, né? Porque não está com nada a ser pobre, né? Deus gosta de você e você ser pobre é uma coisa que não fazia sentido. Então, se você é abençoado por Deus, você tem que ser rico, porque isso era um indicativo de que o Senhor havia abençoado a sua vida. Era a maneira que eles tinham de enxergar a proteção de Deus em função da inexistência de uma vida futura. Mas você ser rico assim, desse jeito, e continuar rico para frente, também ia ficar muito monótono. Porque você é rico e aí vai viver naquela riqueza muito chata. Então havia um segundo conceito. Além de ser rico, você precisava também, Marcelo, precisava ser próspero. Eu tinha que ser rico assim, amanhã eu tinha que ser rico assim, daqui a 10 anos eu tinha que estar rico assim. Para poder mostrar que Deus me abençoava progressivamente, que eu iria conseguir realmente avançar na minha existência, me tornando cada vez mais rico, mais pleno de riquezas materiais, para mostrar que Deus me abençoou. E se eu fosse rico e ficasse naquela riqueza a vida inteira, talvez ele tivesse até esquecido de mim. Então era necessário que você fosse rico e próspero. Só que ser rico e próspero e morrer cedo também não está com nada, né? Você ter dinheiro demais, aí desencarna cedo, como é que pode? Então você também tinha que ser longevo. Você tinha que ter uma vida longa. E a gente vai observar várias vezes no Antigo Testamento os salmos destacando que você tinha que ser abençoado, e se você assim o fosse, você veria os filhos dos seus filhos. Gente, você vê os netos naquela época, era coisa boa demais. E não tinha penicilina, não tinha antibiótico, não tinha tratamento, adoecia, era complicado. Tinha um hospital para você levar. Então, você ter uma vida longa era uma coisa fantástica. Portanto, você ser longevo era o grande sinal de que Deus estava abençoando sua vida. Então, você era rico, ainda por cima próspero e longevo. Teve que ser rico e viver uma vida longa para que você conseguisse dizer: Deus me abençoou grandemente. Só que eu disse que eram 4 coisas e só falei 3. Tem mais uma. Porque não adianta nada, Dúlia, você ter dinheiro, ser próspero, ter uma vida longa, se você for doente. O que adianta? Então você tem que ser saudável, longevo, rico e próspero. Aí você está abençoado por Deus. Essa era a leitura que a sociedade judaica fazia. Então, quando você tinha naquelas ruas de Jerusalém, que passavam aqueles homens com aquelas vestes faiscantes, com aquelas vestimentas assim extremamente rebuscadas, ricos com a barba branca, mostrando que eles eram longevos, se dizia: nossa, como Deus abençoou essa criatura. E o outro, coitado, era pobre. Além de pobre, cada vez mais pobre, em vez de próspero, estava empobrecendo cada vez mais. Doente, coitadinho. Doente. Além de doente, a vida não sabia nem se ia durar muito, e ainda por cima, feio. Então, a pessoa compunha um quadro que era exatamente a antítese daquilo que Israel esperava.
Então havia da parte do povo de Israel uma percepção dentro dessa leitura de quem eram os abençoados e de quem eram os que estavam à margem, aqueles que Deus havia rejeitado, os doentes, os miseráveis, os esquecidos, os que não prosperaram na vida, aqueles que não tiveram a condição de ter uma família. Esses eram todos considerados proscritos. Eram uns infelizes. Eram uns coitados. E, de repente, havia toda uma expectativa de que o Messias, evidentemente, quando chegasse, ele fosse validar todo esse pensamento que já era um pensamento secular que a sociedade judaica possuía. A ideia de que era assim que deveria ser e, portanto, havia toda uma expectativa de que, se existe a bênção, o sujeito tem que enquadrar nesse padrão. Jesus aparece de maneira muito singular, surge de uma região de onde não havia vindo nenhum dos profetas. Nenhum. A região da chamada Galileia nunca deu um profeta a Israel. Não foi um homem rico, não frequentou as yeshivot de Israel, não aprendeu, não fazia parte do tabernáculo, não teve grandes mestres. Era filho de um carpinteiro. Poderia um filho de um carpinteiro apresentar que fosse interessante quando havia tantos rabinos estudando a lei durante tanto tempo para tirar ensinamentos? Que poderia trazer de sabedoria aquele rapaz tão jovem? E ele, então, assim que começa a sua vida pública, ele faz um dos seus 5 maiores discursos. Os estudiosos do Evangelho dizem que Jesus fez 5 grandes discursos. O primeiro, Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 a 7. O segundo é o Sermão dos Discípulos, Mateus 10. O terceiro é o Sermão das Parábolas, capítulo 13, também do Evangelho de Mateus. Sermão profético, também em Mateus, capítulo 24 e 25. Também aparece em Marcos. A gente sempre puxa para cima de Mateus. E o último dos sermões, que não foi em Mateus, está no Evangelho de João, que é o Sermão do Cenáculo, o famoso Sermão da Santa Ceia. Ele iria fazer o primeiro dos seus sermões, que era a abertura da sua vida pública. Então, conta o evangelista Mateus que Jesus, então, vendo a multidão, ele observa que estava cercado de um grupo de pessoas e ele decide, então, se dirigir ao alto do monte para fazer a sua pregação. O evangelista Mateus, inclusive, é bem detalhista nesse aspecto, quando ele usa a palavra em grego plipi, que significa multidões, plural de multidão. Porque para nós ocidentais é muito esquisito dizer que havia multidões que seguiam Jesus. A gente fala multidão, né? Mas ele fala multidões, porque havia multidões diferentes, porque as roupas, os interesses, as razões pelas quais as pessoas se reuniam ao pé do templo, do monte para ouvi-lo, eram interesses distintos, eram multidões diferentes. Então, conta o evangelista Mateus que Jesus sobe ao alto desse monte e, fazendo a sua primeira fala pública de toda a sua vida de pregação, o Cristo teria iniciado o seu discurso e estava todo mundo esperando pelaquela primeira gota de chuva, depois de 400 anos sem nada de informação espiritual. O que este homem vai dizer? Vai bem dizer o Deus de Israel, vai bem dizer os sacerdotes, vai enaltecer a Torá, o que ele vai dizer? E o primeiro discurso de Jesus inicia com uma frase que cai como se fosse uma bomba. Bem-aventurados os pobres de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Exatamente. Era uma mensagem que chegava, e uma mensagem nova, que invertia toda a lógica judaica. Porque agora chegava uma mensagem que era diferente do que eles estavam acostumados. Porque ao invés de serem abençoados os ricos, os poderosos, os endinheirados, os prósperos, os saudáveis, os que tinham as benesses da vida, aqueles que estavam com as suas vidas longas para usufruírem dos bens da terra, não. Bem-aventurados eram exatamente os pobres de espírito. E a gente às vezes fica pensando, se Jesus não errou quando ele disse pobre de espírito. É uma palavra muito ruinzinha, né? Pobre de espírito. Porque assim, a gente vai querer definir o que é uma pessoa pobre de espírito. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa pobre de espírito mesmo. Uma pessoa... Fulano é um pobre de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? É exatamente o oposto daquilo que a sociedade judaica estava esperando. Então, quando ele diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, ele está mostrando quem são os felizes. Não é uma notícia que ele diga assim, os homens que fizerem isso serão abençoados por Deus. Ou o homem tem a obrigação de fazer isso. Ele nem fala disso. Felizes, bem-aventurados os pobres de espírito. Aqueles que, na verdade, nós podemos dizer que são os que se consideram pequenos, os que olham para os ricos e dizem, eu não tenho a riqueza deles, eu não tenho a prosperidade deles, eu não tenho a saúde que eles têm, eu não tenho a visibilidade social que eles têm. Então eu não sou ninguém, eu sou esquecido, eu não tenho nem como esperar que Deus me abençoe, porque eu sou tudo o oposto daquilo que eles são. E é isso que o Cristo quer dizer. Que felizes são exatamente aqueles que estão no reverso da medalha. Que bem-aventurados somos todos nós quando nos percebemos pobres de espírito. Por que somos bem-aventurados? Porque todos nós que nos percebemos como bem-aventurados, como pobres de espíritos, conseguimos notar que em nós existe a percepção de que temos falhas. Porque um pobre de espírito, a pessoa diz assim, não, eu faço muita bobagem, eu faço muita coisa errada. Enquanto que o rico de espírito é aquele que acha que está sempre certo. Ele teima com todo mundo. Até com GPS ele tem. Não, o caminho está errado, vou pegar o outro que é melhor. Ou seja, a pessoa, em tudo ela se considera certa, ela se considera correta, ela acha que o que ela pensa é o justo e o perfeito. Nossa, se eu tenho alguém que tem essa leitura de que ela é a expressão legítima da verdade, como é que essa pessoa vai mudar, gente? Pelo amor de Deus. Magda, como muda uma pessoa que tem certeza que está certa? Se eu tenho certeza que eu estou certo, eu não vou mudar nunca, eu estou certo. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque são aqueles de nós que entendemos que estamos verdadeiramente frágeis. Porque quando eu digo assim, gente, eu faço muita bobagem. Era para ter feito de um jeito e eu fiz do outro, não deveria ter falado o que eu falei, não deveria ter dito o que eu disse, não deveria ter feito o que eu fiz, não deveria ter pensado o que eu pensei. Eu estou dentro de mim analisando que existe coisa em mim que pode mudar. Então, esse que é pobre de espírito, ele tem chance de mudar.
Mas o que é rico de espírito, o que diz assim, não, isso aí está tudo errado. Está tudo errado, eu sei o que é o certo. Gente, como é que muda uma pessoa que pensa dessa forma? Então, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque aqueles que são pobres de espírito estão abertos para o processo de mudança. Estão abertos para a perspectiva de serem melhores. E é essa a perspectiva, Pérez, que Jesus vai oferecer para todos os que estavam ali. Eu vou abrir para vocês um portal através do qual haverá a possibilidade de encontrarem o reino dos céus. Reconheçamos que somos imperfeitos. Tenhamos a coragem de voltar sobre os nossos próprios passos, de procurar as pessoas e dizer, eu errei no que eu disse. Me desculpa no que eu falei. Não fui feliz na minha frase. Então, bem-aventurados somos todos nós que estamos despidos da capa da soberba, que nos impede de verdadeiramente reconhecer as nossas faltas. Felizes somos todos nós assim, porque teremos, segundo Jesus, a possibilidade de acessar o reino dos céus. Estava mudada a ideia dos judeus de que a vida após a morte talvez não existisse. Então ele traz a ideia da imortalidade, inverte toda a lógica judaica e vem falar de felicidade para as pessoas. As bem-aventuranças de Jesus, a bem da verdade, elas não são um ditado de palavras soltas em que os indivíduos leem e dizem assim, legal essa aqui eu gostei, essa aqui eu achei que é boa, essa eu gostei dessa. Ela não é um ditado de palavras soltas, não é um conjunto de verdades que Jesus foi tirando assim da algibeira e jogando para os outros. Agora eu vou falar esse. Agora eu vou falar essa bem-aventurança. Não. Elas constituem um plano de trabalho de mudança da criatura. Elas são, na verdade, uma hierarquização da grande busca de transformação que a criatura tem. É como se fossem 9 degraus que a gente vai subindo no processo de autoconhecimento. Há um sentido na ordem em que essas bem-aventuranças estão colocadas. E é a primeira fala, é o primeiro discurso, é a primeira notícia que o Cristo traz para a humanidade. Então, a primeira das bem-aventuranças é a descoberta de que eu falho. É a descoberta de que eu tenho defeito, que abre a possibilidade de mudança da criatura, que abre a possibilidade de que eu repense a minha maneira de ser e crie uma nova proposta de conduta na minha relação com a sociedade, na minha relação com o próximo, na minha relação com a minha família, na minha relação comigo mesmo, na minha relação com Deus. Eu revejo todas as minhas perspectivas na medida em que eu me analiso e percebo. Eu preciso mudar. Não está certo ser o jeito que eu sou. Essa é a primeira bem-aventurança. Aí vem a segunda. Na segunda bem-aventurança, o povo ainda estava processando a primeira, dizendo, meu Deus, se eu fizer contato com o meu sofrimento, se eu fizer contato com a minha dor, se eu fizer contato com todas essas angústias que eu tenho, eu não vou dar conta. Eu vou me desesperar na hora que eu perceber que eu erro, que eu falhei com minha mãe, que eu falhei com meu pai, que eu não tratei minha esposa ou meu marido da maneira que eu deveria ter tratado, que eu não fui um profissional correto, que no movimento espírita eu não agi da melhor maneira. Se eu for pensar nisso, eu vou me desesperar. Se eu fizer contato, é melhor que eu nem faça contato com a minha pequenez. E aí, percebendo isso, ele lança a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque, gente, não tem jeito. Na medida em que você faz o seu primeiro movimento de autoconhecimento, quando você faz o seu primeiro movimento para descobrir quem você verdadeiramente é,
qual é o sentido que você tem da sua vida, se você verdadeiramente volta sobre seus passos para analisar o que você fez, você chora. Não é que você vai chorar fisicamente. Ainda não chorei, então acho que ainda não consegui. Não é o choro físico, mas esse momento de recolhimento interior que você diz, meu Deus, por que eu fiz isso? Como eu lamento que eu fiz, meu Deus, eu queria tanto não ter feito isso. Aí eu entro num quadro de dor, que é normal. Na medida em que nós nos descobrimos pobres de espírito, naturalmente a criatura humana se sente convocada a chorar as suas opções de vida, a se angustiar diante dos equívocos que praticou. Então não nos desesperemos se nós, nesse mecanismo de tentar rever a vida, analisar as nossas histórias, nós descobrirmos que existem coisas que estão nos incomodando. Isso é ótimo. É sinal de que a gente está adentrando de maneira legítima o campo da mudança, pessoal. Então, nós vamos encontrar aí uma terceira bem-aventurança que dá sequência a essas outras duas. Porque também não é certo a gente ficar chorando o resto da vida, né? Também. A gente não pode estar chorando o tempo todo. Realmente, eu reconheci que eu estou errado, é a primeira. Eu faço contato com a minha pequenez, eu choro a minha pequenez, mas eu tenho que avançar para a terceira bem-aventurança, que é o me pacificar por dentro, fazer as pazes com o meu eu, promover o processo de auto-perdão, me reencontrar com a minha natureza, ser capaz de analisar o que eu fiz e fazer as pazes comigo. Porque não tem sentido a gente reconhecer que fez uma coisa errada e passar o resto da vida depressivo, desesperado, angustiado por aquilo que aconteceu. Existem muitas pessoas que acham que o objetivo da doutrina espírita é o autoconhecimento. Está errado. O objetivo da doutrina espírita é o quê? Transformação moral. Só que a gente não faz transformação moral sem autoconhecimento. Só que eu posso fazer autoconhecimento e não fazer transformação moral. Confundi? Sei. Eu vou mostrar 5 coisas que acontecem quando a gente faz autoconhecimento. Primeiro, a pessoa faz um processo de autoconhecimento e entra num estágio chamado negação. Eu não sou isso aí. Deu isso aí, mas eu não sou. Eu tenho um amigo que ele resolveu no trabalho dele, ele é chefe lá, passar um papel em que as pessoas avaliariam a ele, dizendo o que acham dele. Quando ele recebeu Jesus, ele ficou chocado. Ele me mostrou, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu não sou nada disso. Então existe um processo de autoconhecimento no qual você faz um movimento equivocado, que é a negação. Tem alguém, eu queria tanto fazer um trabalho de autoconhecimento, não consigo fazer, queria tanto fazer. Gente, quem tem sogra não precisa pagar. Não precisa. Então você aproveita todas as orientações que ela lhe dá. Ela vai lhe dizer, de maneira bastante legítima, a sua personalidade. Só que a gente cai num quadro que é de dizer, não, eu não sou isso. Não é verdade. E eu nego aquilo que é dito. É verdade que se uma pessoa diz, ela pode estar errada. Se 2 pessoas dizem, é possível que elas estejam erradas. Mas se 100 pessoas dizem, será que os 100 estão errados e sou eu que estou certo? Parece aquela mulher que olha a foto do filho no desfile militar e diz assim para o marido, olha, meu bem, o nosso filho aqui, coisa linda, essa foto, o desfile. Ele é o único com o passo certo no pelotão. A gente tem que aprender a não promover a negação. O que é a negação? É eu não querer aceitar aquilo que o processo de autoconhecimento está me dando. Essa é uma possibilidade. A negação. Segunda possibilidade, a explosão do ego.
O que é a explosão do ego? A pessoa diz assim, olha, eu pensei que eu era uma pessoa educada, que eu era uma pessoa doce, que eu era um amor de pessoa. Mas eu estou fazendo um trabalho de reflexão, estou descobrindo que eu não sou assim. Estou descobrindo que eu sou grosseira, que eu sou uma pessoa bruta, que eu agrido as pessoas, que a minha fala é uma fala agressiva. Eu tenho refletido muito sobre isso e eu tomei uma decisão. Eu vou assumir que eu sou estúpida. Aí, em vez da pessoa usar aquilo para se transformar, ela usa aquilo para dizer, agora vai ser comigo desse jeito. Não vou mais fingir o que eu sou. Aí, sim, isso. Então, eu fiz um processo de autoconhecimento e, ao invés daquilo me ajudar, está me atrapalhando, porque eu não estou sabendo lidar. E essa é só a segunda situação. Aí tem uma terceira, que é o inverso da segunda, que é a implosão do ego. A pessoa se autoconhece e diz, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu nem mereço ser espírita. Eu vou abandonar todas as tarefas. Porque agora eu descobri que eu sou uma pessoa estúpida, que eu sou falsa. E aí a pessoa abandona como se o abandono fosse ser a solução ideal. Quando a pessoa está precisando exatamente de uma revisão completa das suas condutas, aí o que ela vai fazer? Ela se move na direção completamente equivocada. E ela recua. Não, até deprime. Não, não quero mais. Vou largar tudo, não quero mais. Deixa eu ficar onde eu estou. Eu não mereço mesmo, coitadinho de mim. Aí entra num vitimismo danado e acaba não promovendo a mudança. Então, se autoconhece e implode. Quarta perspectiva. Aqui não tem ninguém, nenhuma dessas. Quarta perspectiva. É aquele que diz assim, quer dizer então que para a gente ser bom, a gente tem que ser uma pessoa fraterna, tem que tratar as pessoas bem. Então, beleza. A gente, ao invés de mudar, veste uma máscara. Aí chega na casa espírita, meu irmão, boa tarde, meu irmão. Isso não é propósito, ou seja, a gente vestiu uma capa de uma coisa que a gente não é. Sejamos autênticos. Às vezes as pessoas numa casa estudam assim, mas eu odeio a irmã fulana, sabe? Odeia, chama de irmão e diz que odeia uma coisa, então não chama de irmão, chama fulana. E a gente acaba vestindo uma certa imagem daquilo que a gente verdadeiramente não é. Todas essas quatro são equivocadas, tanto a negação, como a explosão, a implosão e também a máscara, a simulação. Porque essa quarta, que é a simulação, ela tem um problema. A pessoa aperta, mola, aperta, e chega um dia que a pessoa não aguenta mais. Quando você vê, a pessoa abandonou tudo, trocou o cabelo, trocou a roupa, trocou a cor de tudo, está em outros ambientes completamente diferentes. Não, agora eu vou me assumir. Mas como é isso, fulano? Até ontem estava aqui, hoje está do outro lado de lá. Processo de compressão em que a pessoa tentou forçar uma realidade que ela não era. Não vale a pena. E tem a quinta, que é a transformação moral, que esse é o objetivo. Então, a terceira das bem-aventuranças diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tem muita gente, Túlia, que está doido para ficar no planeta quando ele entrar na regeneração. Ele diz, mas eu quero muito ficar... Olha, eu sou tão velho no movimento espírita, que quando eu era na minha adolescência, o sonho das pessoas era desencarnar para ir para outro planeta, não era voltar para cá. Eu quero fazer tudo certo, e quando desencarnar eu quero ir para outro lugar. Eu demorei tanto tempo encarnado, já tenho tantas décadas, e até mudou já isso. As pessoas dizem assim, não, eu quero me esforçar para ficar. Por quê? Por conta da mudança que vai acontecer no planeta para que a gente herde a Terra.
Quem vai ajudar o planeta? Os mansos. São as pessoas que se pacificaram por dentro, que não estão brigando, teimando, discutindo, ofendendo, humilhando os outros. Porque quem está dentro desse padrão não promoveu o processo de alteração interior seu. Livro 7 da série psicológica de Joana de Ângeles, Mereça Ser Feliz, capítulo 15, diz o seguinte lá: que aqueles que realizaram o seu processo de iluminação, estão se transformando, são gentis e não fazem exigências. Então, se eu quero saber se uma pessoa realmente ela está num real processo de mudança, observe se ela é exigente, se ela teima, se ela exige tudo. Não, eu só quero se for tudo, não quero, não quero tudo. Então, tudo teima, tudo discute, tudo avança, tudo. Quem, na verdade, está convencido daquilo que tem como verdadeiro, não precisa convencer os outros do que já sabe. Porque eu sei que é isso mesmo. Quando a gente não tem muita certeza das nossas certezas, a gente quer convencer todo mundo, está vendo? Todo mundo pensa igual a mim, interessa que eu estou certo. Mas se eu tenho certeza que eu estou certo, eu não preciso estar convencendo as pessoas. Tem que dar ao outro o direito do outro pensar como quer. Direito do outro ser como ele deseja ser. Então, essa bem-aventurança, ela indica para nós um grande processo de pacificação interior, de equilíbrio nosso diante de nós mesmos. Ou seja, eu descobri quem eu era, eu chorei a minha pequenez e eu me fiz as pazes comigo mesmo. Eu fiz um autoencontro, eu realizei a pacificação do meu eu. Todas essas três bem-aventuranças são do homem diante de si mesmo. Eu descobrindo que sou frágil, eu chorando a minha dor e eu me pacificando. Então são três bem-aventuranças para dentro. Aonde a terceira das bem-aventuranças a gente encontra um nível de quietude interior, que é a quietude da pacificação do nosso eu. A partir daí, nós vamos ter outras três bem-aventuranças que já não são eu comigo mesmo. É eu com o outro. A quarta: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque lhes serão dados. Se você verdadeiramente realizou a descoberta de que você era uma alma frágil, que você era um pobre de espírito, se você entendeu que precisava mudar, se você chorou sua pequenez e fez as pazes consigo mesmo e se auto-perdoou na terceira bem-aventurança, está na hora de ir ao encontro do outro. Porque quando a gente inicia esse mecanismo, a gente fica doido para arrumar o que fez de errado. Nós passamos a ter fome e sede de justiça. Porque eu preciso ir ao encontro das pessoas para dizer: fulano, preciso falar com você. E desculpa pelo que eu fiz. Fiz uma besteira muito grande, me perdoa. Eu já vou sair de mim na direção do outro. Eu vou em busca de receber do outro o perdão que eu preciso que ele me dê. Então é a hora em que a gente começa um trabalho de reconquista do nosso cônjuge. Passou um tempão só irritando o pobrezinho, só irritando. Meu Deus, nossa, eu vou mudar. Eu vou, hoje, quando ele chegar do trabalho, vou fazer um jantar. Chegar, vai ter um jantar. Uma maneira da gente ir pedindo desculpa, né? E aí prepara aquela mesa. Quando o bichinho chega do trabalho, olha, preparei esse lanche aqui para você, está aqui, fazer essas coisas. Ele fica olhando. Está envenenado isso aí? Por quê? Porque já existe uma história anterior que faz com que eu desconfie daquilo que o outro está fazendo. Então, esse é um indicativo de que tem alguma ferida que está aberta. Mas é normal.
Todos nós, quando descobrimos que somos pobres de espírito, iniciamos o trabalho de mudança interior, nós ficamos com sede e fome de justiça. A gente quer arrumar, vai atrás do filho que expulsou de casa. Meu filho, me perdoa. Olha, eu quero resolver aquilo que eu fiz de errado. Quando Jesus visita Zaqueu, ele sai e diz: aqui, a todos aqueles a quem eu tirei, eu devolverei 4 vezes. Sede e fome de justiça. A necessidade de eu acalmar a minha consciência daquilo que eu fiz de errado. Essa é a 4ª das bem-aventuranças. E tem a 5ª. A 5ª é o contrário. A 5ª é assim. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não é somente eu ir ao encontro do outro para pedir perdão. É também conceder o perdão para as pessoas que me feriram. Porque eu passo a entender o mecanismo da vida. Muitos de nós dizemos assim: mas eu não suporto fulano. Eu odeio fulano. O que ele me fez não tem perdão. O que ele fez eu não vou perdoar nunca, nunca. Vai até o final da minha vida, eu vou até a morte, mas eu não perdoo. E quando a gente descobre que isso não é o mais correto, a gente começa a dizer: meu Deus, se perdoar fulano. E a doutrina espírita nos oferece muitas possibilidades de entender que a gente precisa perdoar. Né? Eu vou dar 6 razões de perdoar. Primeiro, adoece fisicamente. Preciso justificar? Não. Todo mundo sabe que quando a gente não perdoa, o corpo adoece. Segundo, adoece emocionalmente. A pessoa fica profundamente amarga. Tudo lembra o outro. Às vezes o ex-marido já casou, está com um neto e ela continua falando: é teu pai, teu pai. E não deixa a história acabar, ficar mexendo nessa história e se torna uma pessoa difícil. E eu não estou desejando mal a ninguém, mas olha, quem guarda muita mágoa volta muito na história, conta muito a mesma coisa e é uma pessoa que se torna antipática. E o destino de quem é antipático é ficar sozinho. Então, abra seu olho. Se você está reclamando muito, reclame menos, para diminuir a chance de ficar só. Mas a gente fica muito amargo, muito difícil, fica muito problematizado, tudo volta nessa história que nunca termina. Terceira razão, nós ficamos também perturbados psicologicamente. E o nosso dia não acaba. O dia que aconteceu lá aquela coisa, ele volta todo dia na minha cabeça. Eu tiro pelo menos 2 horas por dia para lembrar daquilo que ele me fez. Resultado: o dia que aconteceu a coisa que me magoou, já tem bem mais 10.000 horas. Porque todo dia eu lembro um pouquinho, vai somando no dia daquele dia. E o dia de hoje fica pequeno. Porque eu não vivo o dia, a gente não vive o dia. Quem guarda mágoa, quem guarda ódio, não vive o dia de hoje, porque está sempre vivendo o dia de ontem. O dia é curto. Então, quando Cristo diz: bem-aventurados os misericordiosos, é no sentido de que a gente faça um processo de mudança. E a gente perdoe as pessoas, para que a gente não adoeça fisicamente, não adoeça emocionalmente, não adoeça psicologicamente, não adoeça espiritualmente. O que pode acontecer conosco quando a gente adoece também espiritualmente? Nós trazemos para casa uma série de entidades profundamente perturbadas. E essas entidades passam a viver dentro da nossa casa. Imagina, já não bastasse a minha perturbação, ainda tem a dos outros, que ficam ali, realimentando: é mesmo, ele fez, não pode perdoar, não pode perdoar. E a gente passa uma existência inteira amargurado, com ódio, por conta dessas companhias espirituais que promovem um processo obsessivo. Mas a doutrina espírita vem nos trazer ainda 2 outras razões pelas quais a gente deve perdoar.
Uma delas é o fato de que esse que a gente não perdoa tem uma grande chance de renascer como nosso parente numa próxima existência. Né? Aí você não vai perdoar? Não, não vou perdoar. Não. Vai nascer seu irmão na próxima. Não, volta, vamos rever a ideia. E antes que as ex-esposas fiquem preocupadas, o reencontro com o ex-marido é possível, sim, mas não necessariamente na condição de marido. Ele pode vir como filho, pode vir como neto, tá? Mas o reencontro é bem provável. Não? Não quer? Na verdade é da lei, né? O nosso gosto aqui ele pesa pouco. Até porque Deus não fala português. Quando a gente diz assim de uma pessoa, eu odeio você com todas as forças da minha alma. Deus, que não fala português, nos vê falando e ouve. Eu preciso encontrar você na próxima encarnação. Aí ele diz, anota aí que temos um caso de reencontro marcado. Então, essa quinta razão pela qual a gente deve procurar conceder o perdão é para que a gente diminua a chance de encontrar com esse companheiro dentro de casa. Eu não estou dizendo que a gente vai ao dar perdão, não vai encontrar mais. Não, às vezes encontra. Enquanto porque deseja. Perdoa tão perdoadinho, fica até com dó. Não, me dá o bichinho, cuidar dele. Mas aí já não é mais por expiação, é por missão. Me dá, te cuidar. Você vê a mãe do André Luiz, né? Perdoou o marido bem perdoadinho, pegou de volta. Você vê. Então, perdoar não é uma garantia de que não vai mais encontrar, mas se encontrar, vai encontrar em melhores condições. E um detalhe, viu? Às vezes as pessoas não concedem perdão porque elas dizem assim, não é certo isso. Ele me fez tanta coisa e eu ainda vou perdoar. Eu vou ser besta. Porque ele fez e ainda vai perdoar. Não vou perdoar. Doutrina espírita diz, não, o perdão não retira a responsabilidade que o outro tem. O perdão retira a necessidade do reencontro. Mas as responsabilidades que o outro tem estão nele. Não está na relação. É um equívoco a gente achar que, ao perdoar alguém, obrigatoriamente o reencontro não vai acontecer. Não, a gente encontra, mas numa outra perspectiva diferente. Não nessa. E ele não vai estar isento. Perdoou, pronto, limpou o coraçãozinho dele. Não. O coraçãozinho dele vai se resolver com outra pessoa lá que vai ter que trabalhar esse sentimento. E tem uma sexta bem-aventurança, que fecha o segundo bloco. As 3 primeiras eram para dentro e as 3 segundas eram na relação com o outro. A quarta, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, sou eu pedindo perdão. Bem-aventurados os misericordiosos, é eu concedendo perdão. E a sexta que diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É porque aqui não tem ninguém com mágoa, mas se tivesse, vocês iam ver como é que é. Quando a gente tem mágoa ou quando a gente tem ódio de alguém, a nossa vida fica pesada. A gente não dorme direito, a gente não come direito, a gente não vive direito. Então a gente não vê as estrelas, a gente não vê a cor das flores, a gente não vê a natureza. A gente vai aqui para perto e diz, eu não achei bonito, achei feio, né? Não adianta ir para o município para ver a Gruta Azul, que continua achando feio. Ou seja, porque a pessoa está tomada de um sentimento profundamente perturbador. Quando você perdoa alguém, você tira um peso das costas enorme. Você até chora de emoção ao conceder perdão para alguém. E aí você dorme melhor, você come melhor, você vive melhor, e você vê as flores, você vê as cores,
você vê a natureza espírita com leveza. Então, se eu pedir perdão, que é a quarta bem-aventurança, e eu conceder perdão, se eu me pacificar com o meu próximo, qual a consequência? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Nós começaremos a ver Deus em tudo. Nós vamos ver Deus em tudo. Por quê? Porque eu estou leve, na medida em que eu tirei o peso que havia dentro da minha alma. Só que são 9 bem-aventuranças, eu só falei de 6. São 3 para dentro e são 3 para fora, e sobraram 3 que não tem mais para onde ir, porque só tem 2 lugares, né? Só tem para dentro e para fora. Se as 3 primeiras eram para dentro, e as 3 segundas eram para próximo, as 3 últimas é para onde, pelo amor de Deus? As 3 últimas são para cima. É da relação do homem com o seu Criador. A 7ª bem-aventurança vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores não é mais uma relação minha comigo mesmo, nem uma relação minha com o meu próximo. É na sociedade, é na vida, é no mundo. Então é uma outra perspectiva de uso dessa relação com o Cristo. Não é mais eu me conhecendo, chorando, me entendendo. Não, passou, isso já foi. Não é mais eu com o meu próximo ali, conversando, perdoando, sendo perdoado. Já foi. Agora sou eu já leve de espírito, promovendo um processo de integração com o mundo. Bem-aventurados os pacificadores na sociedade, porque serão chamados filhos de Deus. Nesses tempos de internet, meu Deus, quantos de nós temos vivido para não ser o pacificador? A gente vai na internet aí, posta contra as pessoas, ataca, briga, cria confusão, faz inimizade. Dentro de casa, briga com o pai, briga com mãe, briga com o filho, está sem se falar. Dá para ter medida protetiva dentro de casa por conta de a gente brigar tanto, ou dá para ficar com tornozeleira eletrônica, de tanto que briga, por conta de política, por conta de pessoas que a gente não sabe nem quem são, e nem sabe se a gente existe. E aqui eu quero já deixar uma coisa. O Livro dos Espíritos, no último parágrafo da conclusão, em casa vocês procurem. Livro dos Espíritos, conclusão, último parágrafo, depois de um ponto em seguida, que vai levar para o final do texto, Santo Agostinho diz o seguinte: jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Ou seja, os bons espíritos não instigam o mal nas pessoas. Se tem alguém instigando o mal, não é os bons espíritos. Segundo, jamais estimularam o assassínio ou a violência. Então, jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais, o verbo é legitimaram o assassínio ou a violência. Nenhuma forma de corte do fio da vida é validada pela mensagem espírita. Nenhuma forma de violência, seja com arma branca, com arma de fogo, com um teclado, com a própria língua. O uso de violência não está a serviço dos bons espíritos. Porque os bons espíritos não podem se servir da violência para estabelecer o bem. Vocês já viram uma milícia cristã, na época do cristianismo nascente, que ficava na porta das catacumbas, matando os soldados romanos para eles não irem para a arena? Já viram essa milícia? Ficavam na porta das catacumbas armados. Quando os soldados romanos vinham para prender os cristãos, eles matavam os romanos para que não levassem os cristãos. Estão sabendo dessa milícia? Não?
Pois é, não existiu mesmo. Nunca teve. Nunca teve. Os cristãos nunca usaram de violência contra o Império Romano. Eles sabiam que os romanos iam prendê-los, mas eles continuavam se reunindo. E se os romanos os prendessem, o que eles faziam? Eles iam. Eles iam. 2000 anos depois eu pergunto, cadê o Império Romano? E eu pergunto, e a mensagem de Jesus morreu ou ela frutificou? Então veja que a gente não precisa da violência para defender o bem. Então diz lá, jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais legitimaram o assassínio ou a violência. E a última frase que eu nem sequer vou comentar, diz, jamais estimularam o ódio entre os partidos. Se tem ódio entre partidos, não são os bons espíritos que estimulam. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados. Nosso papel na sociedade é pacificar. Se você não pode falar bem, não faz nada. Não provoque. Haja no bem, use sua força no bem. Faça o bem. Faça o bem. Ah, mas aí vai demorar. Mas Deus não está com pressa. Deus não está com pressa. Quem tem que ter pressa somos nós. Então, todas as vezes que a gente se arma com as vestes da violência para defender uma determinada posição, não é nada. Não interessa de que lado está. Atacou, agrediu, não está a serviço do bem. Porque os bons espíritos jamais legitimaram o assassino ou a violência. Foi violento, não está a serviço dos bons espíritos. Simples assim. Não interessa o lado que eu esteja. Atacou, errou. Oitava bem-aventurança é muito parecida com a nona. Ela diz assim, bem-aventurados vós tereis quando os homens os perseguirem por causa da justiça. E quantas pessoas não são perseguidas em função de querer fazer as coisas certas, de querer corrigir o que está errado, de quererem, de alguma maneira, evitar que o mal se estabeleça. A história do cristianismo conta que no ano 404 da nossa era, estava tendo uma batalha de gladiadores dentro do Coliseu. E um cristão saiu das galerias e se jogou no meio do povo para impedir que eles brigassem, para impedir que os gladiadores lutassem. O povo ficou louco com aquilo. E gritava para os gladiadores, matem ele, porque a gente quer assistir vocês se matarem. Ele estava querendo que os gladiadores não lutassem. Mas o povo começou a gritar e os gladiadores mataram esse rapaz. Ninguém sabe. Ele foi sacrificado no Coliseu, e aí foi aquela festa danada, e depois veio a matança dos gladiadores. Ele perdeu a vida. Foi a última pessoa que foi morta nas lutas dos gladiadores. Depois deste incidente, não teve mais. Não houve mais. Foi o último espetáculo de gladiadores, foi esse. Houve uma comoção tão forte que as coisas foram cedendo espaço. E, de repente, acabou a matança no céu. Então, bem-aventurados nós seremos quando os homens mentirem, quando eles fizerem tudo isso por conta da justiça. E a última das bem-aventuranças diz, bem-aventurados vós tereis quando os homens os injuriarem, os perseguirem, e tudo fizerem contra vós por amor de mim. Isso é interessante porque a mensagem dele ainda estava começando, ele estava fazendo o primeiro discurso, e ele já falava que ele seria amado. É muito interessante ele já antever isso na história que iria acontecer dos seus seguidores. Então, essas últimas três bem-aventuranças, elas não são da relação do homem com ele mesmo, nem na relação com o próximo, a relação do homem com a causa, a relação com Deus, a relação com a vida,
relação com o divino, é outra perspectiva diferente. Então, são 3 para dentro, 3 para fora e 3 para cima. E essas bem-aventuranças, elas foram incríveis, porque elas promoveram uma transformação fantástica no nosso planeta. Foi uma coisa maravilhosa, porque elas abrem o Sermão do Monte, e depois dessa sequência vem um discurso ainda longo de Jesus e as suas várias pregações, suas várias notícias, suas parábolas, seus ensinamentos, que indiscutivelmente mudaram o cenário do mundo. Todos os grandes iniciados que passaram pela Terra, quando estiveram entre nós, despertaram uma grande quantidade de pessoas. As mensagens, essa é outra mensagem. Mensagem de Krishna, a mensagem de Buda, a mensagem de Hermes Trismegisto, a mensagem de Sócrates, de Pitágoras. Todas essas mensagens também eram mensagens incríveis e despertaram muita gente. Mas nenhum deles despertou tanta gente quanto Jesus. E por que não despertou tanta gente? Porque em todos os casos, eles despertaram pessoas dentro das suas escolas, porque eles não pregavam para a multidão. Eles pregavam nas escolas de iniciação, eles despertavam um elenco de pessoas. Jesus não pregava dentro de escolas, ele pregou para todos, porque sua revelação não era setorial, era uma revelação universal. Então ele não tinha fronteiras para pregar, ele pregava para todo mundo. Ele veio, na verdade, oferecer para o mundo aquilo que era escondido, ensinado desde tempos imemoriais, ele veio trazer para todos nós. E foi tão impactante o que ele trouxe, que a humanidade entrou num processo de despertamento tão intenso que houve uma revoada de espíritos imensa. Foi muita gente que acordou espiritualmente com a mensagem de Jesus. Porque não foi como as outras, pregadas para um grupo de pessoas, ensinadas para um recorte regional. Não. A mensagem foi pregada e depois os seus discípulos saíram pelo mundo ensinando, Paulo de Tarso viajando, os seus demais discípulos também fazendo as pregações. A Europa foi se convertendo, o próprio Império Romano se curva diante do cristianismo, ou seja, há uma grande capacidade de impulsionamento dessa mensagem e muitos espíritos entram em contato com a ideia do perdão, do amor, da imortalidade. E como eles despertam, eles não precisam mais retornar à Terra. Então, o processo de despertamento que Jesus produziu foi tão grande, mas tão grande, que a gente entrou na Idade Média. Só ficamos nós que éramos a pior parte. Quem era melhorzinho foi embora. Acordou, entendeu, compreendeu aquela mensagem e o Evangelho fez uma mudança, porque é um roteiro maravilhoso na vida das pessoas e conseguiu fazer essa grande transformação. Os que eram indiferentes, os que eram ainda muito arraigados a um culto exterior, os que eram intolerantes, esses não conseguiram perceber e ficaram. E fomos nós. E na medida em que nós ficamos, nós conseguimos corromper a própria mensagem do amor. É uma coisa assim meio esquizofrênica, porque em nome da mensagem que pregava o amor, nós passamos a perseguir e matar pessoas. E isso começa desde o comecinho da história do cristianismo. Desde o século IV, século V, não é lá na época da Inquisição, não. Bem no comecinho a gente já estava bem perturbadinho. Já. Um dos últimos incêndios da Biblioteca de Alexandria foi feito por cristãos que não queriam as obras que tinham lá dentro. No ano de 415, que é, pouco tempo depois da transformação do Império Romano em cristão, os cristãos matariam a maior matemática grega, chamada Hipátia. 415. Ela é morta, arrastada pela rua. Seu corpo é cortado com... Ela morava na cidade de Alexandria, que é na beira do mar.
tinha muitas conchas, o corpo dela é cortado com conchas, todo cortado. Por quê? Porque ela tinha uma visão diferente do que fosse a religião, ninguém aceitava, ela foi morta, intolerância religiosa. E assim nós iríamos fazer durante muito tempo. A bem da verdade, são 1464 anos de perturbação, em que a humanidade vive a intolerância religiosa, vive a tentativa de imposição da verdade cristã sobre todas as pessoas. É quando, nessa janela de tempo, que não é pequena, uma janela bastante larga, de mais de 1000 anos, quase 1500 anos, que a gente vai promover perseguições, guerras, torturas, em nome do amor. Fazemos guerras em que a gente tira a espada e diz para a pessoa, em nome de Jesus, eu te mato. Que não tem nada a ver com a mensagem que o Cristo nos oferecia. E isso tudo vai produzir uma revolta muito grande na sociedade. Muito grande. Só que ninguém conseguia fazer nada. Até que, no finalzinho do século XVIII, no ano de 1789, Revolução Francesa, ocorre uma ruptura. Havia mais de 1 milênio de ódio à religião. Religião intolerante, agressiva, ignorante, cheia de condutas absurdas, levou a ciência e a filosofia a identificarem, na verdade, na religião seu grande. E a Revolução Francesa, que passa para nós como sendo o símbolo da liberdade, é, na verdade, o fim da história do cristianismo como antes vivia na Europa. A Revolução Francesa, quando se estabelece, não simplesmente faz a decapitação dos reis franceses, mas retira do trono a religião e passa a persegui-la. Todas as propriedades da igreja são confiscadas, todos os sacerdotes são mortos e nunca mais a França teria a religião próxima de si. Ela passa a ter uma relação sempre de desconfiança ou até de negação da religião. E isso vai fomentar, no século XIX, ecloda uma grande movimentação no sentido de querer que se negasse tudo que foi apresentado pela religião. Os homens e os pensadores do século XIX estavam certos em perseguir o fanatismo religioso, que é o que Joana de Ângeles defende no capítulo 2 do livro Libertação do Sofrimento, em que ela diz, olha, o fanatismo religioso era um problema, mas os homens não entenderam isso. Em vez de perseguir o fanatismo, eles perseguiram o fanatismo e perseguiram a religião também. Mas se eles perseguissem só a religião, estava até bom, não estava excelente, não estava bom, porque sem religião se vive. Mas eles perseguiram também Natimara. Eles passaram a perseguir uma outra coisa. Perseguiram aqueles que eram, na verdade, os fanáticos, fanatismo, perseguiram os religiosos e perseguiram também os que tinham noção de espiritualidade, porque sem religião a gente vive, mas sem espiritualidade não dá, gente. Sem espiritualidade não dá. E a grande proposta do século XIX é que o homem do século XX seria um homem feliz, porque seria um homem sem Deus, sem as amarras da religião. E a gente entende que os homens do século XIX pensassem assim, porque a religião realmente estava andando de forma muito esquisita em termos da compreensão do sentido da vida. E aí, nós decidimos fazer a sociedade sem Deus. Foi a primeira vez em toda a história da humanidade que um povo disse, eu vou caminhar sem a crença de um Criador. Porque seremos mais felizes, seremos mais capazes. O resultado está aí. O resultado está aí. Nunca precisamos tanto de Jesus como hoje. Nunca precisamos.
como nós estamos perdidos, como nós estamos desejosos, igual no período lá em que a gente estava naquela secura pela chegada do Messias. Nós estamos novamente vivendo um período muito difícil, muito perturbador, que se soma a esse período perturbador as naturais injunções do período da chamada transição planetária. Já não bastasse a perturbação que a gente já tinha sozinho, ainda se soma as perturbações que a transição planetária nos traz, em que novas forças perturbadoras se somam às nossas, dificultando ainda mais que a gente consiga se desembaraçar das angústias que a gente vive. Nós temos no livro A Gênese, no capítulo 18, a partir do item 27, muitas informações sobre a transição, mas desde o começo ali, desde o item 9 para frente, vai ter bastante informação sobre transição planetária. Tá ótimo. Isso significa 10 minutos? Conheça essa técnica. E aí, nós vamos perceber um segundo texto excelente, pouco conhecido, na revista, em Obras Póstumas, capítulo 31 da segunda parte. Vocês anotem aí, uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade. Na publicação mais antiga da Federação Espírita Brasileira, ficava na página 321. Não sei que página hoje está nessas novas versões, mas é ruim de dizer porque a obra exposta não tem numeração de capítulos. Tem que sair contando no dedo. Mas vocês vejam lá, Regeneração da Humanidade. Vocês vão encontrar um material excelente lá. Uma mensagem riquíssima sobre a transição. Em que nos diz que, já no terceiro parágrafo dela, diz o seguinte: não procurem sinais da transição nos céus. Não é nos céus. É na relação entre as pessoas. No nível de perturbação que a gente vai ter. No nível de desequilíbrio que a gente vai enfrentar. No parágrafo 20 dessa mensagem, ela diz assim: a perturbação crescerá tanto, mas tanto, que o número de loucos será como nunca se viu. Já estamos vivendo isso aí. Está todo mundo medicado. A gente só não sabe o como a gente está apertando, porque está todo mundo medicado. Se a gente suspendesse todo o remédio tarja preta por um ano, vocês iam saber como é que a gente está de verdade. A pessoa bate o carro hoje, aí sai. Ai, ficou lindo amassado. Então, muito obrigado, moço. Ficou lindo amassado. Lindo, muito obrigado. Aí vai embora. Está medicado. Está medicado. Tira a medicação para ver. Então, nós estamos hoje num processo de muita perturbação. Esse parágrafo 20 diz isso. A loucura alcançará níveis nunca vistos. Segundo ponto. Os suicídios se multiplicarão a taxas impressionantes. Nós já estamos vendo. Terceira coisa desse mesmo parágrafo. E o suicídio crescerá tanto que até as crianças se suicidarão. Já estamos vendo. E o parágrafo termina dizendo: e muitos, antes mesmo de encontrarem a morte, estarão riscados do número dos vivos. Também já tem. Nós estamos vivendo esse processo está acontecendo na nossa sociedade. Nós estamos vendo isso acontecer. Por quê? Porque nós estamos sendo profundamente assodados por uma questão espiritual que decorre de um fenômeno que Joana de Ângeles trata de maneira muito particular nos capítulos 1 e 2 do livro O Homem Integral, onde ela desenha esse modelo da sociedade ateísta na qual nós nos encontramos e aponta para nós o que aconteceu conosco na medida em que nós entramos por esse viés.
Então ela coloca ali que o nosso grave problema decorreu da descrença. Na medida em que a descrença assumiu a pilotagem da nossa sociedade, nós entramos numa rota de colisão com a nossa própria condição de sanidade. Vamos dizer assim, a descrença conduziu naturalmente ao homem ao culto da matéria. Está todo mundo voltado para as coisas materiais, mas é lógico. Ora, se a gente acha que as coisas da matéria são importantes, é porque a gente não dá mais valor nas coisas espirituais. Mas não acabou o mundo espiritual, nós não voltamos a ser saduceu. A gente não tem, não, acho que o mundo espiritual não tem. Toda uma sociedade de saduceus. Então está tudo na vida presente. Eu tenho que ser rico, próspero, longevo. Eu tenho que ser tudo aquilo que os saduceus queriam. A gente voltou para o período antes de Jesus, em que a vida tem que ser aqui. Então nós estamos, por conta da descrença, vivendo um período de excesso de preocupação material. E eu tenho certeza que vocês vão dizer assim, mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque os templos religiosos estão abarrotados de pessoas, cheios, templo cristão saindo gente pelo ladrão. Vamos ver o que eles querem. Vamos procurar para saber o que eles querem. Se eles querem coisas espirituais ou coisas materiais. Muitos de nós estamos vestindo essa capa de cristãos, mas na verdade estamos querendo as coisas do mundo. Igual os saduceus, que queriam um Deus próximo deles, para dar riqueza, prosperidade, vida longa. Eu quero as coisas da matéria. Fico me apoiando em textos do Antigo Testamento e não do Novo, porque o Novo diz assim, o Filho do Homem não tem sequer uma pedra onde reclinar a cabeça. Porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser. Nós, então, estamos, ao invés, como diz Joana, de espiritualizarmos a matéria, nós estamos materializando a fé, em que a gente está transformando a fé numa expressão de busca das coisas materiais. Imaginemos como sendo aqueles que estão voltados para o ideal espiritual, os que estão realmente desejosos das coisas do Espírito, e não as questões que a matéria nos oferece. Aí nós teremos uma fração exata de quem somos dentre os que a Terra tem e estamos desejosos de uma vida mais espiritualizada. Não sei se me faço claro no que quero dizer, mas muitos de nós, na tentativa de nos dizermos religiosos, estamos muito mais parecendo com os saduceus querendo os bens da Terra. E Joana diz, a descrença levou a esse culto à matéria. E o culto à matéria levou a uma terceira consequência, que é o consumismo. A gente consome desesperadamente. Por quê? Porque a vida é só material. A vida é só material. Olha a ausência que o Evangelho faz nas nossas vidas. Nós estamos congelados a uma consciência de 2000 anos atrás. Vivendo dentro de uma perspectiva em que as coisas materiais não interessam. Então a gente consome, compra sapato, compra roupa, compra isso, compra aquilo, já tem, mas compra de novo, troca aquilo que não precisa. E as pessoas vão trocando de celular, troca de carro, troca de casa, troca de marido, vai trocando de tudo que pode para poder, de repente, fazer um processo de consumismo que está nos devorando. A gente vai para o shopping, nem precisa e compra. E quando assim, agora eu me senti bem, estava me sentindo assim meio, sei lá, e fiz uma compra, estourei um cartão, mas agora estou bem. O que está acontecendo conosco? A gente está surdo para as receitas do Evangelho. O que foi que houve? E aí, Joana de Ângeles, nesses capítulos 1 e 2, diz, o consumismo nos levou a uma quarta coisa. Para quem se perdeu, eu vou repetir. É a descrença que levou ao culto à matéria, que levou ao consumismo, que levou, em função disso, a um processo terrível, em que as criaturas hoje lutam contra as outras. É o individualismo, a tentativa de impor o meu eu sobre o coletivo.
Então, não, eu, os outros para trás. Um egoísmo danado em que a gente quer se colocar e os outros que se lasquem. Uma tentativa de exclusão social. Uma busca de montar uma sociedade com exclusões de pessoas. Quando o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 17, primeiro parágrafo, diz que a sociedade de regeneração é uma sociedade equânime. Então, não existe mundo de regeneração sem que a sociedade permita que todos sejam incluídos nela. Não existe sociedade com exclusão. Nós temos que ter um processo de inclusão das criaturas dentro do tecido social. E esse individualismo aí é a nossa quarta situação. Aí temos uma quinta que decorre de tudo isso, que é o hedonismo, o culto ao prazer. Todo mundo preocupado em ter prazer, a vida vai acabar mesmo, né? A gente já vai morrer, vai desaparecer. Então, essa leitura materialista da vida está empurrando as pessoas a viverem de maneira totalmente irrefletida. Por isso que é importante que Deus não exista. Porque em Deus não existindo, se não tem Deus, não tem regra, né? Se tiver Deus, tem regra. Se não tem Deus, não tem regra. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Então, as pessoas se lançam em todos os excessos de conduta por conta dessa sociedade que a gente tem, que lá atrás, há 2 séculos atrás, nos trouxe a notícia de que não existe nada espiritual. Nada. Então, esse hedonismo que nos vitima, que nos destrói, acaba produzindo uma sexta consequência, que é um desespero estético. Está todo mundo querendo ter um corpinho de 20, já com 80. Né? É claro que se você tem uma coisa no seu corpo que lhe incomoda, melhore sua autoestima, vá lá, faça uma cirurgia plástica, arrume, faça, vai fazer bem para você. Não há nenhum problema em se procurar uma cirurgia para fazer uma correção estética. Ai, a minha orelha, meu nariz, a minha boca. Ai, eu tenho os seios muito pequenos, muito grandes. Ótimo, faça, corrija. Vai fazer bem para você, vai se sentir melhor? Faça. Mas preste atenção. Na hora que você estiver fazendo a 38ª cirurgia na boca para corrigir a pontinha que ficou para baixo, abra seu olho. Porque estamos viciados nesse aspecto estético. Vocês são muito jovens, vocês não sabem, mas antigamente não tinha tanta academia como tem hoje. E o pessoal está fazendo o que lá? Está fazendo o que é certo? A gente ir, olha, estou precisando, porque meu cardiologista pediu para eu fazer uns exercícios, perder peso, melhorar minha capacidade respiratória, eu estou precisando ganhar mais massa muscular. Uma boa parte está interessada no corpo perfeito. E o que é pior, o corpo vai ficar, gente. Ele não vai seguir conosco. Mas que a gente seja louco por ele vai ficar. Primeiro ele vai envelhecer, né? Não vai ser o que ele é. Bichinho vai envelhecer, não tem jeito. E ele vai ficar porque ele pertence a este mundo. Não tem como. Quando a gente for para o mundo espiritual, ele não vai conosco. Mas é um desespero por essa estética que cada vez a gente vai criando novas tecnologias, que é o 7º elemento que Joana fala, da sociedade atual. Uma tecnologia que nunca cessa de criar cada vez mais instrumentos para o corpo perfeito, para a vida perfeita, para o tudo perfeito. Consequentemente, nós vamos enlouquecendo em cima dessa tecnologia, que não só cuida da questão estética, mas de comunicação, criando uma realidade virtual na qual as pessoas nem convivem mais entre si. Aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. Em que as pessoas, através das redes sociais, se dão ao deleite de dizer tudo o que pensam sobre as pessoas. Ninguém se esconde mais do que acha que tem que ser. Surgem os haters, os cancelamentos, os ódios. E essa tecnologia, ela vai gerar um 8º elemento, que são os chamados falsos ídolos. O que são os falsos ídolos?
São pessoas que surgem na internet que a gente não sabe nem de onde saiu a criatura. E de repente a pessoa tem não sei quantos milhões de seguidores e está todo mundo seguindo. E a pessoa posta uma foto no Instagram, mas eu queria o meu corpo assim. Mas o corpo dela que o meu não é. Gente, aquela foto está tão mexida, não tem nada do corpo dela que seja original. Está tudo alterado. Tudo mudado. Bichinha, coitadinha. Além da foto ser alterada, que não, diminui aqui. Olha, abre mais o olho que ficou pequeno. Isso, o olho corta um pouquinho aqui. Né? Aí fica mexendo a foto toda e ainda por cima a pobrezinha. Nunca na vida teve a possibilidade de comer assim um prato de pacu assado. Comeu igual um passarinho, como uma sementinha, magrinho. E a gente acha que a pessoa é feliz. Coitada, que feliz. Sofre tanto, tem depressão, ansiedade, uma série de problemas. E aí esses falsos ídolos, eles vão produzindo em nós 2 graves problemas. A violência nas redes sociais e os ódios. E como Jesus faz mal. Como o seu Evangelho faz mal. Só para a gente terminar, nós estamos quase no horário do intervalo, eu quero deixar para a reflexão de todos nós o que Joana nos conta no livro Plenitude. E o que aconteceu com a nossa sociedade perturbada? O que aconteceu quando nós esquecemos aquela mensagem tão extraordinária que o Cristo nos deixou? No que a nossa sociedade se transformou, apesar de toda a mensagem espírita, de todas as notícias espirituais que nos chegaram e a literatura espírita nos entrega? Ela diz que se formou na sociedade atual 4 naipes de pessoas. O primeiro são aqueles que estão desesperados para obter sucesso imediato na vida. Gerou aí os quadros de ansiedade, síndrome do pânico, pessoas que não dormem, pessoas que estão preocupadíssimas com o seu corpo, preocupadas com tudo. A pessoa é tanta preocupação por conta da falta de fé que elas estão cativas dentro da ansiedade. Um segundo naipe de espíritos que existe são os chamados depressivos. Os que acham que não vão ter sucesso, porque a sociedade é muito difícil, desistiram de tudo e caem no fosso da depressão. Uma segunda consequência desta sociedade ateísta aonde nós estamos hoje vivendo. Terceiro grupo é o grupo daqueles que não são ansiosos, não são depressivos, não querem o sucesso do mundo, também não querem se deprimir, porque na verdade eles odeiam a sociedade. Eu odeio a minha mãe, eu odeio o meu pai, eu odeio a sociedade, eu odeio o mundo, eu odeio a vida, eu odeio o meu corpo, eu odeio tudo. A única coisa que eu não odeio é odiar. O resto, eu odeio vocês, eu odeio. E eu vivo para afrontar, para confrontar, para chocar, para escandalizar. Eu gosto de escandalizar, eu gosto de dizer que eu não me adapto nesta sociedade. Esses também são frutos do ateísmo. E o quarto e último grupo, que Joana diz que são aqueles que não esqueceram a mensagem de Jesus. Ainda estão ligados aos ideais superiores. Ainda ouvem os ecos do Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, que venceram as fragilidades que a vida nos traz e conseguiram efetivamente, através dos séculos, manter-se leais e fiéis a esse propósito de mudança. E nos dias atuais, com tantos desafios, mantêm-se firmes no propósito, ainda por entre dores e lágrimas, ainda suportando dificuldades imensas, mas entendendo em Jesus e na sua mensagem grande oportunidade de felicidade, por ser um roteiro para a vida plena.
Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe.